vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Imagina se José olhasse para tudo que ele tinha passado, para tudo que ele estava passando. Ele olhasse e falasse: não, eu não quero mais, eu vou desistir, está muito difícil, eu não quero mais. O que ele teria de lição para nós, para todos? Sabe, ele foi forte, ele foi corajoso, ele sabia no Deus que ele cria, independente de toda luta, de toda prova, ele cria no Deus que ele servia, ele sabia que um momento poderia demorar anos, mas uma hora Deus ia cumprir o que tinha na vida dele. Sabe, ele não queria saber o tempo que iria demorar, ele não queria saber de nada, ele queria saber que um dia iria chegar a vitória dele. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Como é que eu posso começar a dizer? Então, vou pegar o exemplo de uma pessoa muito importante da Bíblia, que é a história de José. Creio que todos já conhecem, mas eu vou resumir um pouco da história dele. Ele era um jovem que ajudava os seus irmãos a apacentar o rebanho e José era um menino muito querido pelo seu pai. Eu creio que ele era, não falo favorito, como é que eu posso dizer? Caçula. Mas Era o caçula. era o caçula, ele era o filho, da velhice de Israel. E ele... Ele era tão querido pelo teu pai que teu pai tinha dado uma veste para ele, uma túnica. E seus irmãos sentiam muita inveja dele, porque ele era o filho preferido de Israel, era o filho da sua velhice. E um dia ele sonhou, que todos se prostrariam, seus pais, seus irmãos se prostrariam perante ele. E ele contou isso para o seu pai, para os seus irmãos. Todos ficaram espantados, quando ele falou, E seus irmãos já sentiam, desde aí já não começaram a odiar, porque desde aí o Senhor já tinha um propósito na vida de José, E um certo dia, seus irmãos tinham ido apacentar o rebanho, e seu pai pediu para que José fosse, até seus irmãos, para ver se estava tudo bem com eles e tal. E quando José se aproximava dos seus irmãos viram ele de longe, eles falaram: "Ó sonhador vindo aí." E estavam tramando matar ele. Mas eu creio que Rubem, naquela hora, ele foi usado pelo Senhor. Na hora que ele falou assim: "Não vamos matar, vamos jogar ele dentro de um poço." Porque, se eles não matassem, qual seria o propósito de Deus na vida dele, se ele tivesse morto? E eles chegando, tomaram a sua túnica, que seu pai tinha dado para ele, e o jogaram no poço. Imagina como é que José ficou naquele momento. Acontecer isso dos seus irmãos, da sua família. E os ismaelitas que estavam passando naquele momento, eles tiveram a ideia de o vender. Se eu não me engano, venderam ele por 20 pratas. E mentiram, para o seu pai, falando que sujaram, a túnica dele de sangue. Mataram o bicho e usaram a túnica dele de sangue de um animal. E falaram para o teu pai que haviam achado a túnica toda suja e que poderia ser um animal
que poderia ter matado ele. E naquele momento Israel chorou, rasgou suas vestes, vestiu roupas de saco. E naquele momento que estava acontecendo isso, José estava no Egito, né, sendo vendido para Potifar, né, que era o capitão, acho que se não me engano, capitão governante de Faraó. E ele foi vendido para Potifar. Potifar o levou para sua casa, levou para o Egito. E o Senhor era com José. Aleluia. E ele começou a prosperar em tudo que ele fazia, ele prosperava. E Potifar, vendo aquilo que o Senhor era com ele, colocou ele para governar todos os seus bens. Só que a mulher de Potifar veio, né? José, pelo que a Bíblia relata, ele era um homem de uma aparência muito bela, né? E a mulher de Potifar, né, se interessou por ele e o tentava. Até que um dia ela agarrou ele pela roupa e ele fugiu. Ela ficou com a sua roupa na mão e para não pegar pro lado dela, né, fala que foi ela que foi pra cima dele, ela chamou a segurança, os guardas, né, e falaram que José tinha tentado, né, assediar ela. E quando seu esposo chegou, ela explicou, né, aquilo para ele. Ele ficou muito, né, muito curioso, porque ele confiou tudo a José. E naquilo, José foi preso, mas mesmo assim o Senhor era com ele. José foi preso e ele começou, né, a ajudar o carcereiro a cuidar lá da prisão dos presos. E o carcereiro também viu que o Senhor era com ele. E ele, né, colocou ele para administrar a prisão, cuidar, limpar. Até que um dia, os copeiros do faraó foram presos, né? E aí, eles tiveram um sonho. Só que não tinha quem decifrar esse sonho. E eles pegaram, estavam muito tristes, né? E José também perguntou para eles que já havia acontecido, que eles estavam tão entristecidos. Aleluia! E eles pegaram e falaram que tiveram tido um sonho, só que não tinha quem, né, falar para eles entregar, né, como se fosse a revelação do sonho, o que o sonho queria falar com eles. E José pegou e revelou o que o sonho queria dizer, né? E naquele momento que José revelava o sonho para eles, o José pediu uma única coisa: que quando eles fossem até o rei, não se esquecesse dele. E infelizmente, quando o copeiro esteve com o rei, com o faraó, ele esqueceu de José. E daquilo, Faraó, ele teve sonho também, né, de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e 7 espigas de milho boas e 7 espigas de milho ruins, né? E ele não sabia também o que aquele sonho queria dizer com ele, o que Deus queria falar com ele, né? E ele chamou todos, literalmente todos os magos, todos para decifrar o sonho dele. E ninguém conseguia. Onde o copeiro se lembrou de José e falou: eu tenho uma pessoa, né, que quando eu estive na prisão, ele revelou o sonho do que se tratava, o que Deus queria falar comigo, e o que ele falou realmente aconteceu. E chamaram José decifrou, revelou, né, os sonhos a Faraó, que teria 7 anos de muita fartura, né?
e 7 anos de muita fome, né? E que ele precisava de colocar alguém para administrar durante 7 anos de fartura, para estar guardando, né, o alimento para quando chegar no tempo de fome, eles terem, né, a comida guardada para, né, ajudar as pessoas e também não passarem fome. E ele precisava de uma pessoa, né, para cuidar disso, para governar dessa parte, né? E foi onde José foi quem foi escolhido. E ele foi e cuidou, né? E veio os anos de fome, onde o povo da casa de seu pai e toda a terra, né, que estava necessitando que estava passando fome, necessidade, foi até ele e foram comprar comida. E quando chegaram lá, José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram José. E aí, eles teve toda, né, a situação. José pegou, foi, vendeu a comida a seus irmãos, mas passado um tempo, José já não se aguentava mais de ver seus irmãos, não poder falar quem era ele, não poder abraçá-los, porque ele não guardava rancor, ele não guardava mágoa, ele não guardava tristeza, porque ele tinha um Deus de amor. E um dia ele reuniu todos seus irmãos em sua casa e revelou quem era ele, que era seu irmão, que eles tinham vendido. E todos começaram a chorar e se abraçaram. Voltaram a seu pai e seus irmãos, depois daquela comunhão que tiveram entre eles. E, né, falaram com Israel, seu pai, o que havia acontecido, que José estava vivo. Seu pai, né, eu creio que ficou muito contente, muito alegre de saber que seu filho estava vivo, né? E rapidamente José já mandou os carros, né, de Faraó para buscar seu pai. Eles veio, se encontraram, choraram, se abraçaram. E Israel, juntamente com seus irmãos, foi viver. Israel, juntamente com seus filhos, foi viver na terra do Egito, juntamente com José. E o que isso serve para nós? O que uma coisa encaixa na outra? Imagina se José olhasse para tudo que ele tinha passado, para tudo que ele estava passando. Ele olhasse e falasse: não, eu não quero mais, eu vou desistir, está muito difícil, eu não quero mais. O que teria de lição para nós, para todos? Sabe, ele foi forte, ele foi corajoso, ele sabia no Deus que ele cria, independente de toda luta, de toda prova, ele cria no Deus que ele servia. Ele sabia que um momento poderia demorar anos, mas uma hora Deus ia cumprir o que tinha na vida dele. Sabe, ele não queria saber o tempo que iria demorar, ele não queria saber de nada, ele queria saber que um dia ia chegar a vitória dele. Ele sabia o Deus que ele queria, sabe? A maioria das vezes vai bater a vontade de desistir, vai falar: Deus, eu não aguento mais, essa prova está muito difícil, Senhor, o que eu faço agora? Sabe, mas creia no Senhor. O Senhor pede hoje a vocês que vocês confiem nele. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor, Ele pede isso para a gente. Eu sei que não é fácil. O Senhor disse para nós que nunca seria, sabe? Mas se esforcem. O Senhor é conosco, sabe? Ele nos dá forças a cada dia, sabe? Para passarmos por lutas, por aprovações, porque vão vir. Sempre vão vir. Quando a gente acha que acabou, não. Eu creio que não é nem o começo. Mas, pensando pelo lado bom, como o Senhor voltar, vamos estar na glória dele. Então, tudo que passamos aqui de lutas, de provas, não vai servir de nada com alegria, com gozo na presença do Senhor, que iremos sentir o reconhecimento. Sabe? Foi uma palavra simples, uma palavra rápida, mas eu creio que o Senhor falou no coração
cada um. Peço aqui o hino, por favor. Eu vou colocar o hino. Diga a luz, fazendo favor. Eu peço que vocês inclinem suas cabeças e reflitam nesse louvor, sabe? Orem a Deus, pedindo força, coragem, porque pode ter certeza que vai vir lutas, mas que Ele estará com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Operando as maravilhas desse. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ou o pensamento de que não é fácil assim. Eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz.
Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. E amém. Beleza.